Fala guerreiro, professor Fábio por aqui, tudo bom? Vamos começar o nosso projeto para o concurso do Sistema Prisional do Rio Grande do Norte para a PPRN. Todo domingo, a partir de hoje, certo? Você está vendo aí essa aula, provavelmente às 12 horas do domingo, certo? Nós vamos ter aqui pelo canal do Concurseiro Mossorense uma videoaula com resolução de questões da LEP, de Direito Constitucional, do Estatuto da PPRN, da Lei Complementar 122, de Direitos Humanos, enfim, nós vamos ter diversas aulas aqui, focando principalmente a resolução de questões para você que vai fazer o concurso do sistema prisional, certo? E aí, como eu sempre digo, é muito conteúdo e pouca conversa. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma aula de Direito Constitucional, basicamente do artigo 5º, certo? Do artigo 1º ao artigo 5º, ok? E essa aula serve tanto para o policial quanto para o especialista. Então, é o aulão 01 que você está vendo a partir de agora. Ah, quer bater um papo? Quer conversar? Hoje? Meu Instagram, @prof. Fábio Hunter. O Instagram do curso, acredito que todo mundo conhece, né? Que é o @concurseiro moçoroense. Beleza? Então, você, por algum motivo, eu vi essa aula, professor, não conhecia o canal, se inscreva, ativa as notificações. E detalhe, vamos ter desse mesmo formato aqui, ao longo de véspera para o concurso PPRN. Beleza? Sem mais conversas, pessoal, vamos para a lista de questões. Inclusive, essa lista de questão você pode estar baixando, certo? Aqui na descrição, você tanto pode estar baixando essa lista, como pode estar entrando também no grupo que a gente tem, certo? Para a PPRN. Vamos lá? Primeira questão, vamos lá. Primeira questãozinha já está aqui na área, que a gente pode tirar. Um cidadão, pessoal, vamos grifar. E no dia da prova, você pode grifar, não tem problema você grifar a questão, não, certo? Um cidadão com 18 anos de idade, então significa aqui, pessoal, que ele tem mais de 18, portanto, ele é imputável penalmente, né? Praticou um crime punível com pena privativa de liberdade, é o que o texto diz. Em tal contexto, é considerado, perdão, não, tem uma coisa aqui na minha tela. Em tal contexto, e considerando as informações narradas à luz dos direitos e garantias fundamentais, na forma estabelecida na CF de 88, ele vai querer a opção correta. Beleza? Então, vamos começar a analisar aqui para a gente ver. O cidadão letra A. O cidadão não poderá ser levado à prisão nele mantido se a lei admitir a liberdade provisória. Até aqui é a previsão lá do artigo 5º, não é isso? Desde que esta seja na modalidade sem fiança. Pessoal, a liberdade, ninguém será levado à prisão se a lei admitir liberdade com ou sem fiança. É o texto constitucional, certo? Veja como é interessante. No racismo, você é preso pelo crime de racismo e aí você pode ser solto, mas vai ter o pagamento de fiança? Não. Então, você pode ser solto sem a estipulação de fiança, certo? Porque o racismo, ele é inafiançável. Pegou o bizu? Então, quando ele condiciona aqui, isso aqui é o condicionante que a questão deu. Desde que seja na modalidade sem fiança, não. Você pode, desde que a lei assim o diga, você pode sair da prisão com ou sem a estipulação de fiança. No caso de racismo, por exemplo, você sai sem a estipulação de uma fiança. Por quê? Porque o crime de racismo ele é inafiançável. Letra B. Dentro de 24 horas, olha aqui um númerozinho que o examinador colocou para você errar. Dentro de 24 horas, eventual prisão em local onde se encontre deverão ser comunicados ao juiz competente, à família do preso ou pessoa por ele indicada. Ok, comunica ao juiz, comunica à família, cuidado com essa pegadinha, a sua banca vai dizer que essa pessoa é o advogado, essa pessoa pode ser o advogado, não necessariamente é o advogado, certo? Mas onde é que está o erro aqui, Fábio? Não é 24 horas, aqui é que está o erro, é imediatamente, a Constituição fala imediatamente, então prendeu, pela regra da lei, né, comunica imediatamente ao juiz. Caso o cidadão seja condenado, a pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, o sexo do apenado, homens e mulheres em estabelecimentos distintos, certo? Não sendo garantida essa distinção em razão da idade. Pessoal, a CF diz que nós teremos uma divisão de preso por 3 partes. Primeiro, pelo delito,
depois pela idade e depois pelo sexo. DSI, delito, idade, DIS, na verdade. Certo? Ou diz, né? Você deve fazer diz, delito, idade e sexo, certo? Então, quando ele coloca aqui o não, ó, ele está induzindo você ao erro. Não caia nessa pegadinha. Professor, eu não estou me recordando disso. Tem que dar outra lida no artigo 5º, viu, guerreiro? Essas questões são bem facinho, viu? Se o cidadão responder a processo criminal e for condenado, eventual obrigação de reparar o dano causado à vítima poderá, veja, pessoal, poderá, nos termos da lei, estender seus sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. Questão certa, pessoal, é a letra D. A obrigação de reparar o dano, ela vai se estender ao sucessor, mas até o limite do valor transferido. Se ele transferiu alguma coisa que pode descontar, beleza. Se ele não transferiu nada, como é que você, o seu patrimônio, enquanto família, você vai responder? Não responde, viu? Então, primeira questãozinha, letra D, bem facinho, mais fácil do que ganhar na Mega Sena 3 vezes com os mesmos números. Já chegamos na questão de número 2, certo? Questão de número 2. A partir dos comandos emanados pela CF de 88, do que se refere aos remédios constitucionais, assinala a alternativa correta. Então, dentro da sistemática dos remédios, ele vai querer aquilo que é correto. Quando ele fala de remédio, pessoal, nas questões, basicamente ele está falando de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. Basicamente, nós temos outros, certo? Mas basicamente as questões elas vão versar sobre isso aí. Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Estou olhando aqui para o meu preview. Dá para aumentar um pouquinho o zoom, né? Beleza. Vamos lá. Letra A. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por qualquer cidadão, independentemente de representação institucional. Não, pessoal. O mandado de segurança coletivo, nós temos duas possibilidades. Partido político com representação no Congresso Nacional ou entidade de classe, entidade sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em pleno funcionamento há 1 ano, certo? Então, não é qualquer cidadão. Qualquer cidadão é o quê? É a ação popular, certo? O habeas data destina-se à proteção de direito líquido e certo. Não. Chegou líquido e certo, pessoal, é MS, viu? E o MS, ele vai ser por negativa, vai garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas data e habeas corpus, certo? Então, o nosso examinador aqui, todas as questões são de concurso, ele deu uma invertidazinha bacana para fazer você errar, beleza? Eles vão errar, os outros vão errar, mas você não vai errar no dia dessa prova, porque, ó, essa fardazinha aqui, tá certo? Essa fardazinha aqui, ela vai ser sua, certo? Peraí, deixa eu ver aqui. Essa fardazinha aqui, ó, ela vai ser sua. Tranquilo? Letra C, vamos continuar. O mandado de junção será concedido sempre que a falta, às vezes, pessoal, ele troca esse nome de falta pelo nome chamado mora, certo? Torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Professor, aqui está bonitinho. Eu vou botar um asterisco porque eu vou ler a outra alternativa, certo? A ação popular somente pode ser proposta por pessoa jurídica. Não, pessoal. A ação popular, ela vai ser proposta por qualquer pessoa. Não, professor, qualquer pessoa não. Qualquer cidadão. Cuidado, viu? Cuidado que a questão vai dizer que a ação popular é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa. Qualquer cidadão, certo? Qualquer cidadão. Cidadão. E aí vai ter que saber o conceito de cidadão. Tranquilos? Questõezinhas boas, né? Vamos para a nossa questão do número 3. E aí, já baixou esse material? Está fazendo todas? Acertou todas? Vamos embora. De acordo com a CEF de 88, que se refere às garantias penais fundamentais, as que estão no artigo 5º, basicamente, penais fundamentais, certo? Assinala o item correto. Vamos embora. Letra A. A lei penal poderá retroagir para prejudicar. Pessoal, nessa altura do campeonato, você não se pode dar o luxo de, se cair uma questão dessa, errar e dizer que a lei penal ela retroage para prejudicar o réu.
ela não retroage para prejudicar o réu, certo? Não interessa se tem relevante interesse público, fins da nação, não interessa, beleza? Cuidado com isso. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, constituindo garantia expressa da legalidade penal. Coloque um asterisco e vamos ler as outras, porque a gente tem tempo. A prática do racismo constitui crime afiançável. Aleph, se você errar essa questão, eu lhe dou uma de peia, certo? Na calçada da escola que você for fazer o concurso, viu? Pessoal, o racismo, Aleph é o nosso aluno do Golai. O racismo, pessoal, ele tem 3 características que você não pode esquecer, certo? Primeiro, ele é inafiançável. Segundo, ele é imprescritível. Terceiro, ele é sujeito à pena de reclusão. A questão botou tudo que o racismo é inverso, certo? A questão diz que o racismo é afiançável, o racismo é inafiançável, a questão diz que é prescritível. E ele não é, ele é imprescritível e diz que é sujeito à pena de detenção, quando, na verdade, é pena de reclusão e não detenção. A individualização da pena é faculdade do legislador. Não é faculdade do legislador, é obrigatoriedade constitucional. Não tem nada de faculdade. Faculdade você faz ou não faz, você tem um âmbito de você fazer ou não fazer, e não é isso que a Constituição diz, não. Portanto, vamos ficar com nossa letra B, que é o reflexo do artigo 1º do Código Penal. 4. Será que dá para a gente colocar numa tela só? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Eu acho que dá para a gente botar na tela só. Deixa eu ver aqui, trazer um pouquinho para cá. Eu acho que dá, vamos ver. Tendo em vista o entendimento do STF, essa questão aqui para desencargo de consciência, viu? Tendo em vista o entendimento do STF sobre o direito de manifestação, de você se manifestar, é correto. Aqui eu trouxe uma questão que ele vai trazer uma jurisprudência do Supremo. Pode cair em nossa prova? Pode. Eu não acredito que caia, certo? Mas a gente também não sabe a cabeça do examinador. Então, eu trouxe uma questão bastante tranquila do Supremo Tribunal Federal, certo? Com relação ao direito de manifestação. Direito de manifestação é um entendimento relativamente recente e a questão pede o que ele quer e correto, né? Então, vamos ler as alternativas, a gente tem tempo, né? O aviso ou a notificação prévia visa permitir que o poder público possa avaliar, considerando o interesse coletivo, bem como a eventual existência de outras manifestações, se autoriza ou não, devendo a adesão ser fundamentada. Para o direito de reunião, pessoal, a gente não precisa de autorização. O que precisa é de uma comunicação prévia, certo? Uma comunicação prévia. A gente não fala em direito de reunião, certo? Quando ele fala aqui, esse direito de manifestação, ele está falando do direito de reunião, certo? Então, não vai precisar dessa autorização, beleza? Logo, a letra A não é. O que é que diz? Todos podem reunir-se sem armas em locais abertos ao público, desde que não fosse outra reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É isso que a Constituição diz. E aí eu estou trazendo a questão que fala do entendimento do Supremo. As manifestações espontâneas são vedadas, pois a inexistência de notificação torna, ipso facto, ilegal a reunião. As manifestações espontâneas, elas não são vedadas, suprimindo a possibilidade da autoridade competente zelar para o exercício desse direito de forma pacífica. Não. O Supremo não tem esse entendimento, certo? Ele não tem esse entendimento de proibir manifestações espontâneas. Tipo, você está aqui, a gente vai se reunir em tal canto agora, como ocorria nas jornadas de junho. A notificação da autoridade competente deve ser pessoal ou registrada, tendo em vista a necessidade de garantir que outra manifestação anteriormente agendada não seja frustrada, bem como zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica, certo? Não necessariamente deve ser pessoal, certo? Essa comunicação, essa notificação.
D. A realização de manifestação sem prévia notificação da autoridade competente, sujeitos organizadores, os participantes a penalidades administrativas com multas e demais sanções na forma da lei. Não necessariamente. Olha a letra E, pessoal. A existência constitucional do aviso prévio relativamente, certo? Que aqui juntou, separou aqui na questão. Relativamente ao direito de reunião, é satisfeita com a veiculação de informações que permita ao poder público zelar para que o seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião convocada para o mesmo local. Esse entendimento aqui é o entendimento mais recente do STF, certo? O STF, ele tem o entendimento mais recente, que é esse aqui, certo? Se eu tenho, né? Se eu tenho uma veiculação de informações que permite o poder público saber que ali vai ocorrer uma manifestação, eu não preciso desse aviso prévio. Agora, tem que ter a veiculação. E se tiver algo marcado para aquele local já? Aí, não. Aí, nesse caso, quando o movimento for ocorrer nesse local, o poder público vai dizer, olha, já tinha alguém que previamente pediu, vocês vão poder fazer sua manifestação, mas em outro local. Beleza? Questãozinha boa, né? Se cair. Questão 5, vou logo trazer para cá, né? Questãozinha 5. Direitos e garantias fundamentais previstas CF, é correto afirmar que, vamos lá, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais devem obedecer ao vacatio legis e ter aplicação em regra 45 dias. Pessoal, aqui está nos parágrafos. Poucas pessoas estudam os parágrafos do artigo 5º, né? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação, ó, imediata. Não existe vacatio legis, certo? Os direitos e garantias expressos na Constituição brasileira excluem, olha que banca safada, não exclui, tirou o não aqui, ó, outros decorrentes de tratados nacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Olha só que é uma prova letra de lei, né? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Vamos colocar aqui o asteriscozinho e vamos ler as outras alternativas. É assegurado, independentemente de lei, o direito à proteção dos dados pessoais, desde que nos meios digitais, inclusive nos meios digitais. E tem que ter a lei, pessoal, certo? Isso aqui foi o último inciso que ela entrou na Constituição de 88, certo? Lá no artigo 5º. Foi o último inciso. E aí, sempre, quando esse inciso caiu, as bancas começaram, certo, a cobrar muito esse inciso, que é o 79, que é assegurado nos termos da lei. E aqui diz independente de lei, né? Opa, peraí. Independente de lei, tá vendo? Ó? Não, ele vai ser mediante lei, inclusive a proteção nos meios digitais, certo? Letra E, o Brasil não se submete, questãozinha simplória demais, o Brasil se submete ao TPI, Tribunal Penal Internacional, quem é nosso aluno aqui, sabe, na última aula eu falei sobre isso, né, que nós não temos extradição para o TPI, nós temos entrega de brasileiro nato. Portanto, pessoal, o nosso gabarito que satisfaz é a nossa letra C, né? E aí, como é que você está? Está gostando? Deixa nos comentários, se inscreva no canal. É importante para a gente dar sempre uma olhada lá nos comentários, saber se gostando, se querem mais, enfim. Vamos embora. Já perceberam que é pouca conversa e muita questão, né? Então, vamos riscar, vamos grifar. Questão do número 6, questãozinha também bem tranquila, ó. E aí a gente vai sair do artigo 5º, né? De acordo com os positivos da CF, o pluralismo político é um dos. Pessoal, aqui é para o cidadão não errar, certo? Se você for fazer o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte e você errar alguma coisa do artigo 1º ao artigo 4º, meu amigo, diga a você que você está colocando sua aprovação em risco, certo? Ora, pluralismo político, pessoal, é o quê? É um fundamento da República, certo? Então, vamos ver o que, é que a nossa questão está falando aqui. Está dizendo que é objetivo fundamental. É objetivo pluralismo político? Não, não é objetivo fundamental. Certo? É o fundamento da República? É. Assim como os valores sociais de trabalho da livre iniciativa. Opa, asterisco aqui.
Princípio que rege as relações internacionais. Isso aqui eu chamo de PRI, certo? Princípio das relações internacionais. Não é. Direito fundamental expresso na Constituição Federal, assim como a solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos não está, certo? Dentro do artigo 1º, certo? Ele está falando aqui, ó, isso aqui é um fundamento. O pluralismo político é um fundamento da República, e não um direito fundamental. Fundamentos da República Federativa do Brasil, assim como a independência nacional. Independência nacional é PRI, certo? Portanto, questãozinha muito simplória, 6, letra B. 7, questãozinha também muito boa. De acordo com o previsto na CF, são princípios da República Federativa do Brasil e suas relações internacionais. Aqui é o que eu chamo de PRI, princípio das relações internacionais. Sociedade livre, justa e solidária, desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Opa, erradicar a pobreza é objetivo fundamental, certo? Não é nas relações internacionais. Igualdade entre Estados, e aí, pessoal? Você construir uma sociedade livre, justa e solidária, é o quê? É um objetivo fundamental. Você construir uma sociedade livre, justa e solidária, certo? Então, isso aqui, olha, aqui é o objetivo fundamental, certo? Quando você diz desenvolvimento nacional, quando ele diz desenvolvimento nacional, é garantir, ele tirou os verbos, né? Garantir, certo? O desenvolvimento nacional. Aí ele coloca só o nome, desenvolvimento nacional, certo? Então, é para confundir vocês, beleza? Então, aqui não é. Igualdade entre, assim, erradicar a pobreza, objetivos fundamentais, igualdade entre Estados é o nosso PRI, né? Que é o princípio das relações internacionais. Beleza, e aí, tá acertando? Vamos para... ainda tinha a letra E. Promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, sexo. Né? Isso aqui, pessoal, ele está, certo? Ele está no parágrafo, na verdade, não é no parágrafo, né? Quando ele diz aqui, ó, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, igualdade ou qualquer outra forma de discriminação, ele também é um objetivo fundamental, certo? Ele também é um objetivo fundamental, certo? Então, veja, a questão botou 4 objetivos fundamentais e um princípio das relações internacionais. Tranquilo? Não é a mesma questão, por incrível que pareça, certo? Pluralismo político é um dos. Ou eu repeti a questão, peraí. Deixa eu ver aqui, voltando para cá. O objetivo fundamental é o primeiro. Eu acabei repetindo a questão, então essa questão eu vou pular, eu não vou gravar de novo, certo? Acabou que repetiu a mesma questão. Deixa eu ver, fundamento da República do Brasil, assim como a independência nacional. Ele repetiu. Então, a questão está repetida. Professor, eu errei ela e errei de novo, né? Não. Então, vamos passar, certo? Foi um erro do estagiário. O estagiário errou, certo? Vamos lá. 9. Acerca dos princípios fundamentais previstos na CF, certo? Por que eu falo CF? Constituição Federal, certo? Pode ser CF, pode ser CFB, Constituição Federal do Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, tem vários nomes, né, que a gente tem. Acerca dos princípios fundamentais previstos na CF, essa é a alternativa correta. Vamos lá. Os poderes... Eu só vou deixar de assistir aula porque tinha uma questão repetida. Tchau. Não tem o que fazer. Cara, se na prova a gente encontra erro, quanto mais... Mas vamos embora. Letra A. Então, ele quer o correto. Concentra. Letra A. Os poderes legislativos e judiciários são harmônicos e independentes. Olha que banca cruel. Dependentes, eles são independentes. Letra A não é. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Professor, bota o asterisco.
Teria colocado. O poder emana do povo que exerce exclusivamente por representantes eleitos pelo voto secreto obrigatório, vedando o exercício direto. Não, não veda o exercício direto. Isso aqui uma parte que as pessoas às vezes não se atentam. É o parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo único, perdão, do artigo 1º, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, ele não tem essa vedação, certo? Até porque, a depender de quando o cargo vagar do presidente da República, nós teremos ou eleições indiretas ou também eleição direta. Tranquilos? Letra D. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. Pessoal, quando eu falo repúdio a terrorismo e racismo, eu estou falando de um PRI, Princípio das Relações Internacionais, certo? Portanto, aqui, ó, não é. E a letra E, a República Federativa do Brasil rege as relações internacionais, dentre outros princípios, por meio da promoção do bem de todos, sem preconceito de raça, sexo. Não, isso aqui é objetivo fundamental, certo? Portanto, a nossa letra certa é a letra B, beleza? Então, vamos embora. 10, esse aqui. E aí, tá gostando? Já se inscreveu? Outra questãozinha de remédio constitucional. Mas essa daqui é interessante, ó. Textozinho pra gente. A denúncia anônima, após denúncia anônima e durante uma operação deflagrada por órgãos competentes, um policial militar foi preso em flagrante pelo exercendo ilegalmente a medicina no hospital municipal. Além de ser demitido da corporação, a punição disciplinar militar atendeu aos pressupostos da legalidade. Nós temos uma informação aqui que é de ouro. Ele está dizendo o seguinte, ó, veja só aqui, ó, a punição disciplinar militar atendeu aos pressupostos da legalidade. Então, pessoal, foi tudo correto. Vou até mudar a cor aqui, ó. Foi tudo correto, certo? A aplicação, a punição disciplinar militar atendeu aos pressupostos da legalidade. Inclusive, foi aplicada, ó, e ele diz mais, ó, por autoridade competente. Portanto, pessoal, está tudo ok, né? Foi atender os pressupostos de legalidade, quer dizer, está de acordo com a lei, a autoridade era competente para aplicar. Aí, olha a inteligência da questão. Não caberá, em relação às punições disciplinares militares, como no caso hipotético, o seguinte remédio. E aí é aquilo que, se você ler apenas a Constituição, você não vai encontrar a resposta, porque não está escrito na Constituição. Está escrito na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, certo? Veja só, pessoal, a questão diz que foi cumprido o quê? Foi cumprida a legalidade e a autoridade era competente para aplicar a sanção, certo? A punição, perdão, sanção não, a punição. E aí, qual é o remédio que não cabe nesse caso? O remédio que não cabe, pessoal, é o habeas corpus, viu? É o habeas corpus. Por quê? Desde que não tenha sido ilegal e que a autoridade coatora ela seja competente, quer dizer, a autoridade seja competente, não existe vício na competência da autoridade que aplicou a sanção, não cabe ao manejo do habeas corpus. Pode ter a possibilidade de outra medida judicial, mas do habeas corpus não, certo? Então, olha que questãozinha boba, certo? Quando a gente fala, né, lá na Constituição, diz que salvo as punições militares, certo? E aí, quando ele fala, quando ele traz a exceção, né, salvo a punição disciplinar militar, certo? Ele está dizendo o seguinte, se foi de acordo com a lei, certo? Se foi de acordo com a lei, acabou-se. Eu não vou discutir se está de acordo, se... Quando há uma punição disciplinar militar,
você vai ter que observar o seguinte: a legalidade do ato, certo? Se esse ato ele for, e aí a questão ela foi muito feliz, certo? Ela foi muito feliz quando ela disse assim, ó, que não poderia, na verdade, quando ela diz aqui, ó, que a punição disciplinar militar atendeu os pressupostos da legalidade. Então, a punição foi legal. E a autoridade era competente. Então, não há ilegalidade nisso aqui, certo? Não há ilegalidade nisso aqui. Inclusive, nós temos também uma súmula do Supremo sobre isso, que é a súmula 694 do Supremo, que fala que não vai caber habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar, ou perda de patente ou função, certo? E aí, lá no artigo 142, lá no artigo 142, ele vem dizendo também que não cabe habeas corpus, basicamente 142, parágrafo 2º. Isso. 142, parágrafo 2º, que não vai caber o AHC em punições disciplinares militares. Aí a gente vai ver que desde que esteja com a legalidade. Beleza? Então, tudo tranquilo aqui, questãozinha simples, mas se você não soubesse disso, você teria uma dificuldade de responder. Alguém sabia que não cabe habeas corpus? Comenta aqui, ó. Que não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar, desde que essa punição tenha sido de forma legal e a autoridade que aplicou, ela tem a competência para tanto, certo? Se cair na sua prova, você não vai errar. Beleza? Vamos embora. Questão do número 11. A respeito dos princípios fundamentais previstos na CE, vou citar a alternativa correta, mais uma vez. Aqui a gente está fazendo um mix, artigo 5º, artigo 1º, um pouco de doutrinas, STF, e assim a gente vai fazendo. Por quê? Porque esta farda aqui, ela vai pertencer a você. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza, não, isso aqui é objetivo fundamental. Logo, a letra A não satisfaz o gabarito. Todo o poder manda do povo, que exerce por representantes eleitos, e não diretamente nos termos da Constituição. Eleitos ou diretamente. Não tem esse não aqui não, pessoal, certo? São poderes dependentes. Veja que o perfil, pessoal, se repete, olha. São poderes dependentes, são poderes independentes. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural do mercado, visando a formação da comunidade latino-americana de nações. Você vai botar um asterisco aqui e vai ler o resto. Constitui o objetivo fundamental, artigo 3º. Constitui uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, assegurar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso aqui é fundamento. Portanto, a letra E também não é gabarito, letra D. Questãozinha muito boa, questão relativamente simples. Você vê que a gente tem uma facilidade de responder porque tem na cabeça o conteúdo. Tranquilos? Então, vamos passar, que é pouca conversa e muito conteúdo aqui para vocês. Vou descer a questão 12, para a gente fazer. Já vou esconder aqui a 13. Você sabe o que é o rights, certo? A respeito dos rights ou rights constitucionais, certo? Quando a gente fala disso, pessoal, a gente está falando basicamente em HC e MS, certo? HC e MS, basicamente. Então, ele quer a resposta correta. Então, vamos ler. A concessão do mandato de segurança depende de que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício do poder público. Tá bonitinho aqui, né? Vamos botar asterisco. Vai ter questão, pessoal, que a gente vai botar mais de um asterisco, viu? A gente vai começar eliminando. Olha a técnica aqui.
Na concessão do habeas corpus, exige que a coação, que a violência ou coação na concessão de habeas corpus exige violência ou coação concreta à liberdade de locomoção, não bastando a mera ameaça. Quem é meu aluno sabe que o habeas corpus ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo é ameaça, pessoal. Logo, a letra B, ela não é. O habeas data é o meio adequado para a retificação de dados, desde que essa providência não seja viável em sede de processo judicial ou administrativo. Não, pelo contrário, certo? Até porque ele pede, né, no habeas data que você tenha aí ido para as esferas administrativas, certo? Você tenha ido para as esferas administrativas. Mas nós estamos falando, pessoal, dos RITs, né? Então, a gente não está falando do habeas data, certo? Então, vamos lá. Aí, ó, vamos lá. Professor, é um nome que eu nunca vi na vida. Você vai colocando informações novas na sua cabeça, certo? Esse termo, writ, ele significa ordem, mandado, né? Que é utilizado no direito, basicamente, para o MS e para o HC, certo? Quando ele diz aqui na letra C, vamos voltar aqui, ó, quando ele diz na letra C, certo? Quando nos prefira, olha o que a Constituição diz. A verdade é cabível para assegurar o conhecimento de informações relativas a informações pessoais, logo é uma ação personalíssima, e para retificação, quando não se prefira fazê-lo, e aqui ele nega, ó, e aqui ele diz, ó, não seja viável em sede de processo judicial administrativo. Logo, a letra C, ela também está fora. O texto constitucional prevê a gratuidade do habeas corpus, ok? Excluídos das prerrogativas o mandato de segurança ou habeas data. Não. Se lembra, você que é meu aluno, se lembra, você que é da turma de especialista, da turma de policial, foi o que eu disse a vocês, o que é grátis? Os habeas corpus e habeas data são gratuitos, e o mandato de segurança ele não é grátis. A concessão de mandado de injunção é admissível em situações em que a falta regulamentadora torne inviável o exercício de qualquer direito. Qualquer direito, não. Certo? O que matou aqui foi o qualquer direito. O mandado de injunção, ele tem, né, as suas regras próprias. 13, pessoal. Acerca dos deveres e direitos individuais e coletivos previstos na CF, a citada alternativa correta. Vamos embora. Pessoal, essa daqui é para você não errar, pelo amor de Deus. É livre a manifestação do pensamento, o apressado, marca, e ainda chega lá fora, ei, questão besta aquela, eu vi naquele aulão do professor Hunter e tal, certo? E aí começa a tocar aquela música. De notícias do mundo de lá. E você lá congelado, e todo mundo passando, todo mundo que passa por você acertou a questão. Por quê? Porque você é um precoce, você é um apressado. Tem que ler, ó. É livre a manifestação do pensamento e a proteção ao anonimato, sendo vedado o anonimato, certo? Eu não tenho proteção para anonimato. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão administrativa. Decisão administrativa, não, decisão judicial. No caso de perigo, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário de indenização prévia, como indenização de eventuais danos. Não é prévia, é ulterior, certo? É ulterior. Então, letra D também não é. Beleza? Perdão, letra C também não é. Letra C. Então, vamos ver a D agora. A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a preferência do apenado. Com a preferência do apenado. É sacanagem, né, pessoal? O preso tem direito de educação responsável por sua prisão, por seu interrogatório policial, sim. Certo? É uma garantia para que ele saiba se ocorreu alguma ilegalidade, ele possa, então, buscar uma reparação. Tranquilos? Estão acertando as questões? Estão gostando? Vamos embora. 14.
Direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro são instrumentos constitucionais originais de linguística, tanto para a proteção individual frente à atuação do Estado, quanto garantidores do mínimo existencial para que o indivíduo viva com dignidade. Ele quer a alternativa correta. A República Federativa do Brasil tem como fundamento apenas a soberania e a cidadania? Não. E a dignidade da pessoa humana, né? E os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, enfim. Pluralismo político. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos marcar aqui um asterisco. A Constituição Federal não prevê o direito à liberdade de expressão. A Constituição Federal não prevê. Olha se não prevê. Por isso que o pessoal está se matando na política. O Brasil adota a pena de morte como sanção penal para crimes hediondos. Não, salvo em caso de guerra declarada. É proibida a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição são exclusivos para os cidadãos brasileiros natos, não se estendendo aos estrangeiros residentes. Não. Estrangeiro não residente, ele vai ter direitos também. Não tem todos, alguns são exclusivos, certo, do cidadão brasileiro, nato, mas ele tem sim seus direitos fundamentais mais básicos respeitados. Questãozinha também relativamente simples. A questão 15, pessoal, ela traz um caso concreto. Deixa eu ver se eu consigo colocar numa folha só aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar numa folha só para a gente aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom um pouquinho. Vamos ver o caso concreto aqui. Um grupo denominado X, para quem não sabe inglês, deseja fazer uma manifestação no domingo de manhã, numa grande avenida da cidade, em apoio a determinada agremiação política, partido político X, são os X-Men. Entretanto, descobre que já havia ocorrido a convocação anterior e já avisado autoridades locais de outro grupo, Grupo Y, para fazer também uma manifestação em apoio ao partido Y. Tendo em vista o que dispõe a CF sobre o assunto, pode-se corretamente. Pessoal, aqui é simples. X vai ter que escolher um outro local para fazer. Por quê? Porque Y avisou previamente. O aviso prévio para que não ocorra o choque. Já imaginou? X é esquerda, Y é direita, ou o inverso, né? X é direita, Y é esquerda, fazendo o movimento no mesmo lugar, não dá certo. Por isso que tem que ter o prévio aviso. E quem avisou previamente? Y. Então, vamos lá. E aí a gente vai ver o que diz a alternativa, né? Toda reunião depende de autorização prévia. Preciso, pessoal, ler o resto? Não, né? Não precisa de autorização. O direito de reunião e manifestação é um direito individual garantido pela CF, sem qualquer limitação. Não. Seus participantes não podem portar armas. Portanto, nós temos limitação. Certo? Sem qualquer limitação, não. Apesar de não depender da autorização da autoridade competente, o direito de reunião não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, razão pela qual a manifestação dos X-Men deverá ser realizada em outro local. O C está bonitinho. Vamos para o D. Deverá a autoridade autorizar é outro, né? Deverá a autoridade autorizar o uso de metade do local. Não, pessoal, que história é essa? Que gambiarra é essa? Metade do local para X, metade para Y. Não. Tendo em vista a liberdade de locomoção, bem como o caráter não absoluto de qualquer direito social, ambas as reuniões devem ser obstadas. Tem nada a ver. Nada. Certo? A questão é totalmente sem noção. Certo? Portanto, o nosso gabarito, letra C de coelho. Questãozinha boa de raciocínio, né? Questão aqui foi a questão 15, questão 16. Questão 16 aqui. Nos moldes da CF, se um cidadão se recusar a cumprir a obrigação legal a todos impostos, estamos falando de imperativo de consciência, alegando motivo de crença religiosa, e aí o que vai acontecer? Ele poderá fazê-lo, e o Estado, nos moldes da Constituição Federal, se o cidadão se recusar a cumprir a obrigação legal a todos os impostos, alegando motivo de crença religiosa, certo? O que vai acontecer?
Letra A, ele poderá fazer e o Estado não poderá impor qualquer restrição aos seus direitos por conta dessa recusa, certo? Ele se recusou a cumprir a prestação social a todos impostos devido à sua crença religiosa, certo? Então, qual é a regra? Ele não é obrigado. Vamos supor que a religião dele não permita que ele sirva ao exército. Ele vai chegar, homem, no caso, vai dizer ao comandante que ele não pode servir por imperativo de consciência com relação à religião dele, certo? E o que é que ele vai ter? Uma prestação social alternativa, certo? Então, veja, a questão vai ter que falar dessa prestação social alternativa. Ele poderá fazer, o Estado não poderá impor qualquer restrição aos seus direitos por conta dessa recusa, tendo em vista que todos têm direito à liberdade religiosa, certo? Não, certo? Ele vai ter que cumprir. Algum canto aqui da questão vai falar dessa prestação social alternativa dele. Não poderá ser admitida essa recusa. Em que? Uma obrigação a todos os impostos. Pelo princípio da isonomia. Pode sim. Isonomia não entra nisso aqui. Ele não poderá ser privado dos direitos por conta dessa conduta, salvo se recusar a cumprir a prestação social. Olha só como a questão é bonita. A questão correta, ela soa melhor aos ouvidos. O cidadão, nesse caso, ficará sujeito a sanções a serem impostas pelo Estado. Nada a ver, certo? Ou poderá optar por cumprir prestação alternativa a critério. O cidadão, nesse caso, ficará sujeito a sanções a serem impostas pelo Estado, ou poderá optar, certo? Não tem nada a ver essa alternativa quando ele fala que o cidadão, nesse caso, ficará sujeito a sanções a serem impostas pelo Estado, ou poderá, como se fosse uma alternância. Não. Ele é obrigado a cumprir a prestação social alternativa. Caso ele não cumpra, aí vem as sanções correspondentes. O Estado não pode impor o cumprimento da obrigação, mas pode impor restrições aos seus direitos, ainda que ele se recuse a cumprir. Olha só a letra E. Olha só como a letra E é interessante. O Estado não pode impor o cumprimento da obrigação, mas pode impor restrições a seus direitos, ainda que ele se recuse a cumprir a prestação social alternativa, certo? Essa questão ela traz um texto é a pegadinha da questão. O Estado não pode impor o cumprimento da obrigação. Ele pode, porém, ele vai cumprir a prestação de uma outra forma. Então, o erro está aqui no não. Ó. A partir do momento em que você diz, tudo bem, você não vai poder cumprir essa prestação social alternativa, ou você não vai poder cumprir essa obrigação legal a todos os impostos, mas você vai cumprir essa prestação social alternativa, o Estado está dizendo que sim, ele pode impor o cumprimento da obrigação, porém, de uma forma que respeite a religião dele, a convicção filosófica, a convicção política. Portanto, letra C, o nosso gabarito. 17, pessoal, uma questãozinha curta, questãozinha pequena, mas também, se não prestar atenção, cai, viu? No que concerne aos temas de direitos fundamentais, à luz da CF, indica a alternativa correta. Indica a alternativa correta. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político de opinião? Leve para sua prova? Não. Tirado do artigo 5º. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político de opinião. Não haverá pena de morte, nem mesmo em caso de guerra. Salvo, aqui tem um salvo em caso de guerra declarada. Constitui crime afiançável e prescritível ação, crime inafiançável, crime imprescritível, portanto, também não era a nossa letra C. E aqui, ó, só sobrou prova a letra D. O problema reside, sabe quando? Quando você chega nessa situação que você lê a D e você também acha que é errado. Aí você olha assim, meu Deus, e agora? Aí é respirar e voltar para as questões, né? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso aqui, pessoal, é o parágrafo 1º do artigo 5º. É o parágrafo 1º do artigo 5º. Questãozinha muito boa, muito tranquila. Questão 18 também, pessoal. Uma determinada pessoa fraudou um processo de naturalização. Ele fraudou um processo de naturalização. Em relação aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que ele feriu o princípio. Muita calma nessa hora, certo? O que foi que ele fez? Ele fraudou o processo de
Naturalização. Então, ele feriu que princípio fundamental lá do artigo 1º? A soberania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, cidadania e o pluralismo político. Muita gente marcaria, pessoal, a soberania, certo? Mas não é, pessoal, ele feriu o princípio da cidadania, certo? Se ele burlou, ele tentou ser um brasileiro naturalizado de forma fraudulenta. Logo, ele operou aí uma fraude, certo? No princípio fundamental da cidadania. Questãozinha boa, né? Essa daqui eu sei que pegou muita gente. E aí, você que já tinha baixado o material antes, você fez? Deu certo? Acertou? Mais um de remédio e movido com outras coisas aqui. A respeito das ações constitucionais, a alternativa correta. O autor da ação popular, inexistente situação de comprovada má-fé, bem como os impetrantes de habeas data, não estão sujeitos ao pagamento de custos judiciais, custos processuais. Bota um asterisco e vamos ler o resto, né? O mandato de segurança coletiva pode ser proposto por entidade sindical, partido político, representação na Assembleia Legislativa, não, com representante do Congresso Nacional. São gratuitas ações do mandato de segurança e habeas corpus? O habeas corpus, sim, o mandato de segurança, não. Ocorrendo ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública que viola a liberdade de locomoção, ação cabível ao mandato de segurança? Não, pessoal, ação cabível ao HC, o habeas corpus. Na ação popular, salvo comprovada má-fé, tanto o autor popular como o réu estarão isentos do pagamento de custas e ônus da sucumbência. E aí, você marcaria aí a alternativa A, você marcaria a alternativa A ou você marcaria a alternativa E? A pegadinha está aí, certo? A pegadinha, ela vai estar aí. Veja, na ação popular, salvo comprovada má-fé, tanto o autor quanto o réu estarão isentos. A CF não fala sobre o réu, pessoal. Ele fala que o autor vai ficar isento de custos processuais ou da sucumbência se ele não agiu de má-fé. Portanto, aqui, ó, nossa letra A é o nosso gabarito. Bem tranquilo. Entenderam por que, que a E está errada? Que ele coloca o réu. O réu não. O réu é o poder público. Como é que ele vai estar agindo de má-fé se ele é o réu, né? Pode, óbvio que o réu pode agir de má-fé, mas a Constituição falou do autor, certo? Do autor. Então, o autor, se ele agir de má-fé, ele paga o ônus da sucumbência e as custas processuais. Se ele agir de boa-fé, ele não paga. E aí chegamos à questão do número 20, questãozinha boa, questão muito boa aqui, tem um textozinho, né? Policial Severo foi chamado para atender um flagrante delito, atender um flagrante delito que o sujeito, a apelidado de Pernalonga, estava cometendo dentro de uma casa, dentro da casa deste, certo? Então, Severo foi chama Severo, que ele tinha um flagrante, certo? Um cidadão chamado Pernalonga estava dentro de uma casa. Chegando ao local do crime, no final da tarde, e evidenciada a prática de infração penal, Severo constatou que era hipótese flagrante delito. Beleza, Severo caracterizou que Pernalonga estava em flagrante. Coincidentemente, o policial avistou em uma casa vizinha, Carcará, criminoso foragido que tinha um mandado de prisão expedido pela autoridade judicial. Diante da situação, então são duas pessoas, pessoal, que é o Pernalonga e o Carcará, né? Diante da situação, face ao adiantado da hora e, obviamente, não havendo consentimento dos moradores, pairou dúvidas acerca da possibilidade de adentrar nos domicílios de Pernalonga e Carcará, certo? E aí é o que ele vai perguntar aqui, ó, certo? Esse tipo de questão, pessoal, é bem interessante, certo? É bem interessante, por quê? Porque vai botar você para pensar, vai botar você para analisar as coisas, certo? Primeira coisa,
Vamos ver o caso a caso. Primeiro, temos Pernalonga, certo? E depois nós temos Carcará. Severo pode ingressar, e aí a gente vai ver as alternativas, né? Severo pode ingressar no período noturno apenas na casa de Carcará após ordem judicial ser cumprida? Não, pessoal, no período noturno, não. A lei de abuso de autoridade, ela vai dizer que você tem até as 21 horas, então não é no período noturno, você mesmo munido de ordem judicial. Então, quando ele diz aqui apenas período noturno, meu amigo, aqui pelo menos em Mossoró é das 18 às 5 da manhã. Pelo menos aqui em Mossoró, eu estou gravando essa aula, o período noturno é esse, certo? Logo, a letra A não satisfaz os gabaritos. Bem, Severo pode ingressar em ambas as casas para efetuar as prisões nos períodos diurno e noturno. É um MacGyver, é um membro da SWAT, é um vigilante noturno. Ainda que persistisse a situação de flagrante durante o período noturno, Severo somente poderia adentrar a casa de Pernalonga durante o dia para efetivar a sua prisão. Ou a letra D, pessoal. A casa civil violável do indivíduo, não podendo Severo adentrar nas duas casas no período noturno, podendo entrar nas duas casas apenas no período diurno. E aí, você marcaria... Acho que ainda tem a letra E também, né? Tem. Deixa eu descer essa questão. Se a gente deixa tudo num canto só, pronto. Ó, ainda tem a letra E. Severo não pode ingressar na casa de Carcará no período noturno, mas pode ingressar na casa de Pernalonga, uma vez que é caracterizada no momento do ingresso, a situação de flagrante delito, certo? Mas vamos ver a letra C, certo? A letra C e a letra D. Ainda que persista sobre flagrante delito no período noturno, Severo somente poderia entrar na casa de Pernalonga durante o dia para efetuar a prisão. É o que diz nossa letra C. A casa é inviolável, não podendo Severo adentrar as duas casas no período noturno. Não, se tiver o flagrante delito no noturno, ele vai poder sim na casa do Pernalonga, porque o Pernalonga está matando uma pessoa. Ele não poderia entrar? Ele poderia entrar. A gente já tira a letra D. Certo? E aí você fica com a letra C ou a letra E. Isso vai acontecer no seu concurso da penal. Letra C. Ainda que persistisse a situação de flagrante durante o período noturno, Severo somente poderia entrar na casa do Pernalonga durante o dia para efetuar sua prisão. A cela não está dizendo muita coisa, não. Ainda que persista a situação de flagrante durante o período noturno, pessoal, flagrante não interessa. Se foi caracterizado um flagrante, não interessa se é dia, se é noite, se é madrugada. Certo? Agora, tem que estar caracterizado o flagrante. E o gabarito aqui é a letra E. Ó. Severo não poderia ingressar na casa de Carcará no período noturno, mas pode ingressar na casa de Pernalonga uma vez caracterizada no momento do ingresso a situação de flagrante delito. Agora, se Carcará cometesse um crime, aí autorizaria. Não esqueça, não esqueça. A Constituição diz que você pode entrar em qualquer período para prestar socorro ao desastre ou em flagrante delito. Não interessa se é Deus ou se é doido. Tirando isso aí, somente por ordem escrita e fundamentada. Aí a lei da abuso de autoridade diz que você pode entrar munido de um mandado de prisão até as 21 horas, certo? E depois, somente a partir das 5 horas do dia posterior, certo? A lei da abuso de autoridade, ela trouxe um tabelamento desse período, porque existia uma divergência muito grande. O STF utilizava, e utiliza ainda esse conceito ainda utilizado, o critério físico astronômico, que é o período da aurora ao crepúsculo. Quando a lei da abuso de autoridade veio, trouxe esses horários específicos. Então, mesmo, veja que Carcará, a própria questão diz aqui, Carcará tem um mandado de prisão em aberto. Mesmo assim, né, ele não vai poder ingressar à noite, salvo se ele cometer aí um outro crime. Aí sim, se estiver em flagrante, ele vai poder adentrar. Beleza? Então, portanto, gabarito, nossa letra E de escola. Galera, finalizamos nosso primeiro aulão para o concurso da PPRN, certo? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, que todo domingo, meio-dia, você já tem um encontro marcado para resolver questões.
Muito obrigado, fique com o grande arquiteto do universo, estude, se dedique, porque a Polícia Penal será nossa. Valeu!